vamos lá. Vamos ler acerca do nome da paraxá. Kitavô significa quando você entrar. Como no versículo que diz, quando você entrar na terra que Yahuá está dando a você. Em que ponto, de acordo com a Torá, a entrada aconteceu? Então, olha que coisa interessante para a gente refletir, né? Então, isso é muito lindo esse comentário, tá? Em que ponto, de acordo com a Torá, a entrada aconteceu, tá? Então, essa palavra kitavô, né, é quando você entrar, quando você vier, tá? Nós podemos afirmar que tão logo uma pessoa coloca a sua mão em um quarto, ela de fato entrou nele? Pensem aí, tá? Então, a pessoa vai entrar no quarto, ela colocou só a mão no quarto, será que ela entrou no quarto? Ou ela deve colocar a maior parte de seu corpo dentro do quarto, tá? Para vocês irem pensando. Ou só pode ser dito que a pessoa entrou quando seu corpo inteiro estiver dentro do cômodo. Pensem aí, tá? Similarmente, em que ponto foi considerado que a nação entrou na terra de Israel? Quando as primeiras pessoas chegaram? Ou todas elas vieram e se estabeleceram antes de podermos dizer que elas realmente entraram? O Talmud responde, uma entrada parcial não é considerada entrada. Uau, olha que show esse comentário aqui do Talmud, tá? Ou seja, então o Talmud fala que uma entrada parcial não é considerada uma entrada, tá? Da mesma forma, Urashi explica no começo da nossa paraxá que quando vocês entrarem na terra, se refere a quando eles conquistaram a terra e a dividiram. Isto nos ensina uma lição importante para a vida diária, que nós devemos entrar totalmente e com todo o coração em tudo que fazemos para Yahuá Elohim. Quando uma pessoa imerge completamente em tudo que ela faz, não ocorre apenas uma melhora quantitativa em suas ações, o quanto ela está envolvida, mas uma mudança qualitativa que afeta radicalmente a maneira como ela está envolvida. A fim de atingir um estado de total imersão, entrada, a pessoa deve temporariamente renunciar a qualquer outra preocupação ou interesse e se dedicar ilimitadamente ao assunto em mãos, com devoção e concentração incondicionais. Ela deve se entregar, não permitindo que nenhuma inclinação pessoal interfira na pureza deste ato. Em outras palavras, embora uma pessoa tenha várias camadas por meio das quais ela se relaciona com o mundo e lida com a vida diária, ela consegue descamar estas camadas e estabelecer uma conexão direta da alma com o que ela está fazendo. Se ela for bem-sucedida em fazer isto, então ela e sua ação tornar-se-ão uma entidade indistinguível. A título de ilustração, quando a alma entra no corpo para trazê-lo à vida, existe uma entrada total, de tal forma que alma e corpo se tornam um. Agora o corpo também está vivo. Ele não é meramente vivificado pela alma, mas ele próprio se tornou vivo, porque a alma entrou nele totalmente, de forma que alma e corpo são verdadeiramente um. E esta é a grande lição da Paraxá Kitavô. Nós devemos entrar em cada mitzvah, em cada mandamento que realizamos, e em cada ato com o qual servimos a Yahuá Elohim. Então, a nossa observância da Torá tornar-se-á viva, literalmente. Então, olha que comentário espetacular esse aqui do Humash, tá? Então, nós não podemos entrar pela metade. Só para a gente ter ideia, tá? Em Gênesis 24:1, diz que Abraham era entrado em dias, tá? O texto literal, tá? Diz isso, que Abraham, o nosso pai Abraão, ele era entrado em dias, tá? Então, quando diz entrado em dias, diz o quê? Que ele entrava na vida, ele entrava não só no dia de uma maneira geral, ele entrava no dia, ele entrava nas horas, nos minutos, nos segundos, décimos, centésimos, milésimos, cada instante da vida dele, ele fazia questão de entrar. Então, os nossos patriarcas Abraão e Sara, Abraham ve Sará, eles tinham essa característica, eles não tinham medo da vida, tá? Por isso que a gente sempre vai falar do Modéani, tá? A melhor maneira de começar o dia já de uma forma positiva é fazer o Modéani. Quando abrir os olhos, acabou de acordar, abrir os olhos, agradeço eu perante ti, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade. Grande é a tua confiança, a tua fidelidade. Então o Criador confia em nós, ele acredita em nós e nos dá o fôlego de vida. Então nós temos que
entrar totalmente na vida. Vamos ler um texto que se encontra na Bessorá de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Olha que interessante. Lucas 9, 62. Olha o que o nosso Messias disse. Ele disse o seguinte. Vamos lá? Ele disse assim. E Yahushua lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Elohim. Eu vou ler desde o 57, tá? Vamos lá. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: soberano, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Yahushua: as raposas têm covis, e as aves dos céus têm ninhos. Mas o Ben-Adam, o filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: soberano, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Yahushua lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Elohim. Disse também outro: soberano, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Yahushua lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Elohim, tá? Então aqui a gente vê que não tem como a gente lançar a mão do arado e ficar olhando para trás. E as pessoas não estavam falando coisas ruins, ou seja, eram até um zelo com relação a algumas pessoas da família e tal, cuidar da família e tal, mas o Mashiach falou: olha, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Elohim. Então essa paraxá é uma paraxá muito especial, que ela fala sobre essa nossa entrada, tá? Que nós temos que realmente entrar em tudo aquilo que a gente estiver fazendo, por isso que é Kitavô, tá? Kitavô. E a gente fez um resumo, tá? A gente fez um resumo da paraxá. E agora eu vou desenvolver um assunto aqui, tá?